Dizer não é com certeza desconfortável para todo mundo. E para quem está sempre muito preocupada com a forma com que o outro vai receber esse não, é pior ainda. E por isso muitas pessoas acabam fazendo coisas que não gostariam de fazer só para não gerar essa sensação de culpa e também para não parecer uma pessoa egoísta ou desagradável. São pessoas, em sua grande maioria, mulheres, que vivem a maior parte do tempo em função das necessidades e dos desejos dos outros, mesmo que isso signifique prejudicar seu próprio bem-estar. Elas se cobram demais, são exigentes consigo mesmas e vivem com medo de desagradar, tentando evitar sentimentos e situações negativas que elas consideram perigosas para sua sobrevivência, como ter que encarar conflitos e confronto com as pessoas que discordam do seu ponto de vista. No fundo, elas temem a rejeição e o abandono, chegando a se sentirem culpadas ou egoístas se cogitar recusar pedidos ou favores. São pessoas consideradas boazinhas demais, que sofrem com medo de desagradar e com a dificuldade de dizer não. E quanto mais elas fazem pelos outros, menos são valorizadas por essas pessoas. Mas por que as pessoas boazinhas têm medo de desagradar e não conseguem dizer não, mesmo sabendo que estão sendo prejudicadas? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e quais os caminhos para sair definitivamente dessa prisão psicológica que é a necessidade de querer satisfazer as expectativas dos outros antes das nossas. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Juliana e se você gosta desse conteúdo e quer aprender a se relacionar melhor consigo mesma, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, então eu sei bem o que é não querer fazer algo e não conseguir se expressar, não conseguir negar um pedido ou algo que você sabe que não vai dar conta, mas não quer desagradar ninguém. No meu caso, o problema de falar um não era a sensação ruim que vinha depois. Eu não queria que as pessoas achassem que eu era uma pessoa egoísta e não queria manchar a minha imagem de pessoa legal, agradável, que as pessoas gostavam de estar ao lado. Sim, eu era uma pessoa boazinha, me sentia bem quando eu podia ajudar as pessoas e vê-las felizes, mas nem sempre era possível e em muitas situações eu me via aceitando compromissos que eu arrependia depois. Isso começou a me incomodar tanto que eu fui buscar ajuda e estudar as razões para tanta passividade e submissão. A maioria das nossas dificuldades, ela vem da infância, mas não necessariamente tem a ver com situações vividas em famílias problemáticas, disfuncionais ou que envolvam conflitos de gerações. Eu mesma vim de uma família comum, com pais que trabalhavam muito, morava junto com uma avó que era uma pessoa muito amorosa, mas muito exigente também. Na infância que a gente aprende a se relacionar com o mundo e algumas pessoas não percebem o quanto fazer muito mais do que elas conseguem prejudica o seu próprio bem-estar e não é garantia de reciprocidade e reconhecimento, porque muito provavelmente viveram em ambientes que entenderam que era preciso dar muito para receber algo em troca, como amor, carinho, consideração e atenção. Então, muitas vezes na infância, elas cresceram em ambientes onde o amor era condicionado à obediência, à submissão, à adequação, onde tinham pais rígidos que, inconscientemente, eles condicionavam o amor ao fato de seus filhos praticarem coisas boas. E isso incluía elas serem mais generosas, compreensivas e complacentes com todos o tempo todo. E assim, essas pessoas elas viviam para receber a aprovação dos seus pais. E para isso foram reprimindo suas opiniões, seus sentimentos, seus desejos, com o objetivo de satisfazer as expectativas deles, Ou seja, elas evitavam trazer aborrecimentos para não os decepcionar. E algumas ainda se sentiam punidas quando eram recriminadas por contrariarem ou desapontarem seus pais. Quando você é criança, você não consegue racionalizar as atitudes e os comportamentos das pessoas e faz uma leitura muito simplista
e distorcida das coisas, e elas confundem o que são com o que fazem. E se elas costumam receber elogios diante de algo positivo, um comportamento positivo, e repressão diante de um comportamento negativo, logo, eu sou uma pessoa boa quando eu faço coisas boas e os meus pais aprovam, e se eu faço algo ruim e os meus pais me criticam, logo, eu sou uma pessoa ruim. É essa leitura que elas costumam fazer das situações, entre eu ser boa e eu ser ruim, entre eu ser boa e estar atrelada às coisas que eu faço, não o que eu sou. E assim a gente entende que os nossos pais só nos amam pelas coisas que a gente faz de bom e não pelo que a gente é realmente. Então essa seria uma das causas. Adultos extremamente dedicados aos outros e que sentem que precisam estar satisfazendo seus desejos, geralmente foram crianças que de alguma forma elas precisavam fazer muito e receber a aprovação dos pais ou responsáveis para se sentirem valorizados. E quanto mais eles faziam, mais eles esperavam aprovação e elogio, ou até mesmo um olhar, uma atenção. E aí o ciclo vicioso acaba não tendo fim. Você faz muito para você conseguir um olhar, um carinho, aí você faz cada vez mais, e se você não consegue ter, você acha que é o problema, é que você não está fazendo o suficiente. Você vai fazendo cada vez mais, você vai se dedicando cada vez mais e não tem fim. A outra causa é um outro extremo, pais superprotetores e que foram extremamente bajuladores e agradadores, onde a mulher adulta ela acaba crescendo com a necessidade de estar sempre satisfazendo as necessidades desses pais e tendo que receber a aprovação deles. É como se tivesse uma dívida a pagar e o preço seria viver para alegrar a vida deles. São adultos que acabam reproduzindo o comportamento agradador dos seus pais, com filhos, com companheiros e principalmente com os próprios pais, fazendo tudo para e em função da satisfação deles. Essas experiências, elas acabam gerando algumas crenças limitantes, como eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ser feliz, eu preciso fazer os outros felizes, eu não posso dizer não, porque eu não posso decepcionar ninguém. E essas crenças, elas acabam alimentando o medo de desagradar e a dificuldade de dizer não. Mas não é porque você aprendeu a vida inteira a viver dessa forma que você não pode mudar essa realidade. Você tem vários caminhos e todos eles passam obrigatoriamente pela necessidade de você reconhecer que isso é um problema em sua vida, que para mudar é preciso desenvolver atitudes, praticar experiências no seu dia a dia. Toda mudança de comportamento é um processo doloroso, porque envolve o desapego de crenças, de uma situação confortável de que nós já estávamos acostumados a ser, mesmo nos prejudicando. E essas experiências, ela tem a ver com você começar a parar de achar que precisa ser legal com todo mundo sempre, a aprender a se valorizar, a se respeitar e a se amar em primeiro lugar, e a dizer não sem se sentir culpado, impor limites, respeitar as suas próprias necessidades. E não espere nem queira fazer mudanças radicais, apenas comece. Comece experimentando falar não com situações mais tranquilas, até você se sentir segura para falar um não em casos mais complexos. Ensaie, pratique, treine, experimente. A mudança, ela vai acontecendo na nossa caminhada. Você pode querer a aprovação dos seus pais ou de qualquer pessoa, mas entenda, você não precisa dela para ser feliz e realizada. Você não nasceu e não vive para satisfazer as expectativas e necessidades de ninguém. Está aqui para viver a sua própria vida. Aqui no canal tem um playlist Cansei de Ser Boazinha, onde você vai encontrar conteúdos que vão te informar, conscientizar e inspirar a superar esse problema e viver uma vida de um jeito mais leve e feliz. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha te ajudado a compreender melhor o quanto ser bonzinho demais e se deixar de lado
é uma maravilha. Um beijo e até o próximo vídeo.